Oi, gente. Então, aqui mais uma aula e a gente aqui vai dar continuidade sobre os tópicos que falam sobre os benefícios da Austrália, como um país que quer atrair imigrantes e profissionais qualificados, sobretudo da construção civil. Então, a gente parou no quarto tópico, então vamos para o quinto tópico, que seria o tópico sobre visto de trabalho e as possibilidades que existem para a residência permanente. Então, como é o foco desse curso aqui, é falar sobre a Austrália e o programa que é o Skills Migration Program. É, eu vou falar mais adiante a fundo sobre a questão de visto, os tipos de visto, mas aqui a gente vai fazer um apanhado mais geral sobre essa questão da Austrália e por que ela oferece o visto de permanência ou às vezes de permanência temporária, né? Também é possível. Então, existem diversos vistos e que você, claro, precisa aplicar para trabalhar aqui de forma legal, né? Que existe, por exemplo, que é o chamado Skills Visa, que seria um visto 189 ou então um 190. Então, dando só uma explicação bem breve para vocês não ficarem perdidos sobre o que seria o visto 189, ele é um visto que oferece residência permanente, permanência direto, né? Então, você pode aplicar ele desde o Brasil. É, Você não precisa passar por um período de adaptação, que seria um período de temporário, que eles chamam aqui, que gira em torno aí de 5 anos, tá? Para você poder aplicar depois para um visto de residência permanente. Então, ele também é um visto que está dentro dessa lista de diversos vistos que você pode estar tentando aplicar, mas ele é um dos vistos que mais atrai profissionais, porque ele não requer que você trabalhe em uma área regional. Você pode escolher para qualquer lugar da Austrália qual lugar que te atrai mais, qual lugar que você quer ir, você pode ficar livre para escolher. Então, ele é um visto que te dá amplas oportunidades. Já o 190, ele também é um visto de residência permanente, porém, você tem que morar numa área regional, que seria uma área que está com mais demanda de profissionais, tá? É uma área mais carente, assim, e não uma área tão é, cheia, como por exemplo as grandes metrópoles como Sydney e Melbourne, que já são grandes capitais. Então, a Austrália quer atrair profissionais para as áreas regionais. Então, a diferença entre esses vistos é que existe oferece a liberdade, porém ele também requer um pouco mais do candidato. Então, ele tem que ter pontos a mais para oferecer, um visto mais competitivo de se conseguir. Já o outro, você também tem a possibilidade de residência permanente, porém você precisa um pouco menos de pontos, porque no sistema de pontuação, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, ele te dá pontos caso você escolha ir para uma área regional, tá? Então, você fica aí com uma pontuação mais competitiva com relação a outros profissionais. E você tem a possibilidade também dos vistos de sponsor, que são o 482 e também o 186. Existe uma diferença entre eles também. Eu, no caso, estou no 186, eu fui sponsorado, então meu visto é de residência permanente, mas eu estou numa área regional também. Já o 482, você também precisa de um empregador, te dá um sponsor, ou seja, tem que financiar o teu visto, só que você tem que ficar com esse empregador por um determinado período de tempo, e caso você queira trocar, você tem até um limite, até 6 meses, por exemplo, para conseguir um outro empregador que te dê um sponsor novamente. Então, um visto um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado, porque tem mais regrinhas aí é, que impactam um pouco assim na sua liberdade, né? Onde você tem que ir, você precisa de um empregador, então você precisa trabalhar na área regional, então tem essas questões. O nosso sexto tópico que fala sobre os incentivos do governo para profissionais de construção. Então, como eu disse, a Austrália é um país que está com construção em crescimento, a área da construção em crescimento, precisa urgente de profissionais qualificados em todas as áreas da construção, também profissionais BIM como nós. E um dos estados que mais tem se destacado por ser regional e por estar precisando muito, que tem as áreas prioritárias, né? Ou seja, que a área prioritária da construção civil é o estado de Perth, que fica em Western Australia. Então, Perth
está oferecendo até incentivos para os empregadores e para os empregados, né? É, para auxiliar as pessoas a se mudarem e auxiliar os empregadores com os gastos de aplicação de vistos e até os empregados com os custos da mudança de aplicação de visto também. Então, a Puff está oferecendo aí até US$ 10.000 caso o empregador encontre um empregado e os dois queiram firmar um contrato de trabalho e esse empregador pode requerir US$ 10.000 do governo e esses US$ 10.000 é parcelado em 3 vezes e esse empregador pode repassar para o empregado essa quantia. Enfim, é uma quantia aí que o Estado está oferecendo para ajudar. Outros estados não oferecem isso, então é um benefício a mais sim, tá? Outra questão também que eu acho ótima aqui da Austrália é o equilíbrio, gente, entre trabalho e vida pessoal. Os australianos eles têm uma cultura de valorizar muito o tempo livre, então muitos deles trabalham até 6 horas por dia. Eles gostam muito da família, então os australianos em geral têm famílias grandes, eles procuram ter bastante filhos. E eles estão sempre em parques, que tem muitos parques, a cidade oferece inúmeros parques, a infraestrutura de lazer aqui é completa, e eles desfrutam de tudo, da praia, dos parques, é, onde tem montanha, da montanha, enfim, paisagens paradisíacas que você pode encontrar aqui. Então, eles gostam muito de acampar e desfrutar da natureza, tudo que isso aqui que a Austrália oferece de bom, tá? E você também tem uma flexibilidade de trabalho. Ainda mais depois da pandemia, empresas começaram a oferecer a modalidade de trabalho híbrida, ou seja, por exemplo, onde eu trabalho, eu posso escolher ficar em casa até 2 dias, trabalhar de casa até 2 dias por semana. O coordenador, inclusive, de lá fica 2 dias por semana, meu chefe fica só sexta-feira à tarde, trabalhando em home office, tá? E tem outros funcionários lá também que trabalham 6 horas por dia, 2 funcionários, e outros funcionários que trabalham 2 dias de casa também. Então, eles têm essa flexibilidade, inclusive de horário também, que não é rígido. Tem pessoas lá que trabalham, começam 11 horas da manhã, outras que começam 6h30 da manhã, tá? Quem começa às 6h30 sai 3 horas, quem começa às 11 sai 7h30. Então é bem flexível essa questão que eu acho ótimo, porque cada um tem um estilo de vida diferente, né? E cada um tem suas questões familiares, então muitas pessoas aqui têm até um outro emprego, um segundo emprego, então as pessoas têm que conciliar as coisas de certa forma, e até com os filhos também, então eu acho que isso é bem bacana. E como não falar dessa questão, né? O multiculturalismo e a inclusão. Aqui, os australianos em geral são bem receptivos com imigrantes, tá? É claro que não são todos, mas a maioria, eles são, eles não vão te tratar com hostilidade, não vai ter preconceito, sabe? Então, eu acho excelente essa questão de você também poder desfrutar da culinária de outros países que tem pratos deliciosos, sabe? Culinária do Japão, comida japonesa, vietnamita, filipina, indiana, enfim, gente, é italiana, aqui em South Australia é bem forte também. Então, tem festas, é, tem, enfim, das roupas, é muita coisa aí legal para você experimentar e conhecer e fazer essa troca, sabe? Eu acho que a gente não encontra isso em nenhum outro lugar do mundo, tantas opções aqui de você desfrutar de cultura de outros países também, tá? Então a gente encerra o nosso tópico sobre os benefícios da gente morar aqui na Austrália. Até a segunda aula.